Reno 14F. Eu tô com essa belezinha aqui na minha mão e, meu amigo, presta atenção aqui, é sério, presta muita atenção nisso aqui. Se você clicou nesse vídeo, cara, provavelmente é porque você quer saber mais sobre esse aparelho aqui, né? Você muito provavelmente tá querendo saber se ele é rápido, se ele é bom pra jogar, se ele trava, se ele não trava. Você também pode estar querendo saber se a câmera dele é boa, se ela não é boa, se a bateria é boa, se é ruim. Enfim, presta muita atenção nisso aqui, cara, é sério, eu testei tudo nesse celular. Eu testei a câmera dele de noite, testei de dia, testei foto, testei vídeo, testei microfone, testei estabilização de imagem, testei também ele jogando vários jogos, abrindo vários jogos pesados, abrindo vários aplicativos ao mesmo tempo. Testei também, inclusive, a resistência à água dele, já que ele é um aparelho à prova d'água. Testei também a bateria dele. Enfim, assiste o vídeo aí, é sério, assiste o vídeo prestando muita atenção, porque esse aqui é o vídeo mais completo que você vai encontrar na internet sobre esse aparelho. Vou te explicar aqui agora, cara, direto ao ponto e sem nenhuma enrolação, tudo que você precisa saber antes de comprar o Oppo Reno 14F. E também vou te falar, baseado na minha experiência própria, se vale a pena ou não você comprar esse aparelho aqui. Beleza, a primeira coisa que eu quero falar sobre ele é sobre o visual do aparelho. Não adianta o vídeo, espera aí, depois eu falo sobre câmera, sobre desempenho e sobre as outras coisas que você quer saber. Mas primeiro eu vou falar do visual e do acabamento desse aparelho, porque é sim muito importante você saber dessas coisas aqui. Bom, olhando assim visualmente, o celular é bem bonito, isso ninguém pode negar. Ele tem aqui em volta das câmeras meio que esse visual brilhante, que é bem interessante. Ele até com pouca luz brilha aqui em volta das câmeras e é bem legal, eu gostei muito desse visual dele. E eu gostei bastante disso, cara, porque o celular é totalmente à prova de quedas, ele é super resistente. Fora isso, outra coisa extremamente interessante que você precisa saber, caso você também seja uma pessoa um pouco estabanada, que fica deixando o seu celular molhar toda hora, é que o Oppo Reno 14F, cara, ele é à prova d'água, meu amigo. O que garante isso, cara, é que ele tem um certificado IP69, ou seja, isso basicamente significa que o celular é todo blindado e nenhuma gota d'água consegue entrar dentro dele, entendeu? Sem falar também que a entrada USB dele é toda feita de platina, então ele não enferruja se ele molhar na entrada USB. E outro detalhe também é que até com a tela molhada dá pra mexer na tela dele. Enfim, resumindo, eu testei e comprovo tudo isso que eu falei. Ele é extremamente resistente, se cair no chão não tem problema, e você pode molhar o celular à vontade que ele não vai estragar. Enfim, agora mudando completamente de assunto e falando agora sobre as câmeras dele, isso foi simplesmente o que mais me surpreendeu no Oppo Reno 14F. É sério, cara, esse celular aqui, mesmo sendo mais barato, mais custo-benefício, ele tem uma qualidade de imagem top de linha simplesmente absurda. É sério, cara, as câmeras dele são simplesmente uma das melhores que eu já testei aqui no canal, é sério, e olha que eu já testei bastante celular, hein? E eu não tô brincando não, tá? Tem gente, por exemplo, que não entende muito de celular, e por isso muita gente por aí fala que pra um celular ter câmera boa, ele tem que ser um iPhone. Isso é uma grande falácia, tá? Você pode pegar qualquer iPhone que você quiser, tirar a foto lado a lado com esse aqui e comparar, e você vai ver que o Oppo Reno 14F não perde em simplesmente nada, mesmo sendo um celular muito mais barato que um iPhone. Olha só isso, a Oppo colocou nele 3 câmeras na parte traseira. Tem a câmera principal de 50 megapixels com resolução 4K, e também uma câmera ultra-wide que capta imagens mais de longe com um ângulo mais aberto, e também tem uma câmera macro que capta imagens mais de perto. E na câmera frontal ele tem uma câmera de 32 megapixels Full HD que também é muito boa. Eu tô passando aí na tela algumas fotos que eu tirei com ele só pra você ver como que é a qualidade de imagem dele. Primeiro eu tô mostrando algumas fotos tiradas mais ao ar livre, com bastante luz mesmo entrando na lente da câmera e tudo mais, de dia e tudo mais, e já dá pra gente ver como que é boa a qualidade de imagem. Mas agora olha só as fotos que eu tirei de noite também, cara. Tem muito celular por aí que a câmera só é boa de dia porque entra muita luz, e de noite geralmente a câmera é horrível, porém aqui no Reno 14F, cara, isso é totalmente ao contrário. As fotos dele são boas de dia, entrando bastante luz solar, e também são boas de noite. Os lugares que eu tirei essas fotos aí de noite com ele não tinham quase nada de luz, e mesmo assim o celular conseguiu tirar boas fotos. E o motivo disso, cara, é que o pós-processamento de imagem dele e a lente dele também conseguem captar bastante luz, mesmo em um ambiente com pouca iluminação, entendeu? E tudo isso sem usar o flash da câmera, tá? Até agora eu só mostrei foto com a própria iluminação noturna natural do ambiente. E assim, uma coisinha bem interessante que eu reparei aqui é que o flash dele, cara, é um flash duplo, tipo o flash dos celulares mais caros, tipo os iPhones e a linha S da Samsung mesmo. Ou seja, mesmo sendo um celular barato, ele é mais completo nesse sentido. A câmera dele também tem várias funções ali pra gente usar. Tem, por exemplo, o modo subaquático, que eu ainda não testei porque tá frio aqui na minha cidade, mas ele consegue tirar foto e filmar debaixo d'água com esse modo. Além disso, tem também aqui o botão de modo noturno para tirar boas fotos de noite. Tem também o modo macro, o modo câmera lenta e todo esse tipo de coisa. Ah, e ele também consegue fazer live fotos, cara, igual nos iPhones também. Pra quem não sabe o que é isso, basicamente live fotos são aquelas fotos que o celular capta alguns segundos ali na foto, meio como se fosse um videozinho, e libera várias configurações pra gente fazer na foto ali. Enfim, só pra finalizar essa questão das câmeras, cara, olha só que legal. Eu nem ia falar sobre isso, mas eu achei interessante falar aqui agora, porque nesse caso aqui desse aparelho, se você edita muitas fotos que você tira, nesse caso aqui a gente não precisa baixar
baixar um aplicativo separado para editar as fotos. O próprio celular, nas configurações da foto, já tem um editor que usa inteligência artificial e tem várias funções ali pra gente usar. Nele a gente consegue, por exemplo, remover uma pessoa ou um objeto da foto bem fácil, dá para melhorar a qualidade da imagem também, deixando ela com uma resolução maior, e tem várias outras funções bem interessantes aqui. E baseado na minha experiência, cara, é que sem sombra de dúvidas, esse é o maior ponto positivo desse aparelho. Simplesmente na faixa de preço dele não tem concorrência. Beleza, agora continuando no vídeo, cara, agora sim eu quero falar sobre o desempenho, sobre a velocidade do aparelho. Essa aqui pra mim é uma das coisas mais importantes em um celular. Eu pessoalmente jogo muito no celular, então pra mim, pra um celular ser bom, ele tem que ser potente, tem que rodar jogos e não pode travar de jeito nenhum, absolutamente nunca. Enfim, aqui no caso do Oppo Reno 14F, ele vem equipado com o processador Snapdragon 6 geração 1 e tem versões com 8 GB e com 12 GB de RAM. A versão que eu tô usando aqui é a versão com 8 GB de memória RAM, e no armazenamento interno ele tem versões com 128 GB, 256 GB e 512 GB de memória interna. E cara, pra saber se ele é rápido, eu fiz de tudo. Eu instalei um monte de jogo pra jogar, eu joguei Genshin Impact, por exemplo, e no Genshin Impact eu coloquei os gráficos tudo no máximo, e a gente sabe que Genshin Impact é um jogo extremamente pesado, e mesmo assim ele rodou liso sem travar. Ele rodou também Call of Duty Mobile, rodou FIFA, rodou Free Fire, e inclusive eu peguei mestre no Free Fire jogando nesse aparelho aqui. Eu testei também alguns jogos de luta, enfim, pra jogar esse processador Snapdragon 6 geração 1 se sai muito bem. Inclusive, cara, olha só que interessante, hoje em dia com esse negócio de inteligência artificial, tudo tá vindo com inteligência artificial, e esse aparelho aqui tem várias funções de inteligência artificial que eu pessoalmente achei extremamente útil. Depois, no decorrer do vídeo, eu mostro mais sobre isso, sobre inteligência artificial, mas aproveitando que eu tô falando aqui de jogo, cara, o Oppo Reno 14F tem uma função de inteligência artificial que pra jogar pode fazer toda a diferença dependendo da situação, que é a tecnologia AI Link Boost 3.0. Basicamente, o que essa tecnologia de inteligência artificial faz automaticamente no aparelho quando a gente tá jogando é otimizar e estabilizar a conexão de rede enquanto a gente tá na gameplay, ou seja, traduzindo, o sistema ele encontra um sinal mais forte, restaura e também até aumenta e melhora o sinal da internet para diminuir o delay de internet que pode acontecer se a sua internet estiver ruim. Enfim, falando com palavras mais fáceis, basicamente o que ele faz é melhorar o seu ping enquanto você tá jogando. E para quem tem internet ruim em casa ou usa internet de chip para jogar, que geralmente internet de chip fica caindo toda hora mesmo, isso é extremamente útil. Enfim, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando sobre a questão de desempenho, para usar no dia a dia uma coisa muito importante que obrigatoriamente todo celular devia ter é uma boa fluidez em multitarefas. Não tem nada pior do que na hora que a gente tá usando o celular, cara, no dia a dia ali, a gente vai lá e muda para outro aplicativo e depois começa uma travação absurda no celular. Tem muito celular ruim por aí no mercado que é assim, mas aqui no Oppo Reno 14F, sinceramente, eu nunca vi nenhum travamento nele. Por exemplo, enquanto eu tava jogando nele, eu podia, por exemplo, entrar no WhatsApp, depois entrar no YouTube, assistir um vídeo, depois voltar pro jogo de novo. E aí eu saía abrindo um monte de aplicativo ao mesmo tempo, eu abria uns 10 aplicativos e ele nunca travou. Sério, eu nunca vi esse aparelho tendo nenhum tipo de travamento. E o motivo disso é que o processador Snapdragon dele realmente é muito bom para multitarefas. Inclusive no AnTuTu, cara, que é o principal aplicativo de fazer benchmark em celular, ele conseguiu bater mais de 600 mil pontos. Essa é uma pontuação mais do que o suficiente pra gente fazer de tudo. Tudo que eu queria nele de boa, e para multitarefas ele também é muito bom. Enfim, cara, o meu veredito final sobre essa questão do desempenho do Oppo Reno 14F é que eu pessoalmente gostei. Eu pessoalmente colocaria o Oppo Reno 14F entre os primeiros ali na categoria de celulares intermediários. Ele é um dos melhores do mercado, principalmente nessa questão de desempenho. Enfim, agora falando sobre a tela, outra coisa que é extremamente importante a gente saber na hora de comprar um celular é que a Oppo colocou nele uma tela AMOLED bem grande de 6.5 polegadas e ela tem 120 Hz de frequência. E assim, cara, os testes que eu fiz na tela dele foi basicamente no uso do dia a dia mesmo, não foi coisa muito diferenciada não. De noite eu fiquei ali assistindo nele alguns vídeos no YouTube, assistindo Netflix, e pra mim o tamanho da tela dele tá de bom tamanho pra assistir esse tipo de coisa, consumir esse tipo de mídia. E também, cara, essa questão da tela dele ser uma tela AMOLED pra assistir vídeo, é sério, isso é muito bom, cara, isso é um grande ponto positivo, esse é o melhor tipo de tela pra assistir vídeo no YouTube e pra assistir Netflix. Pra quem não entende muito sobre isso, como que isso funciona, basicamente, toda a tela é feita de milhares de pixels ali, que formam a imagem que você tá vendo, e aí que tá a vantagem de uma tela AMOLED, é que cada pixel é iluminado individualmente, ou seja, para fazer a cor preta, o pixel simplesmente desliga. O resultado prático disso é que em uma tela AMOLED igual a tela dele, o preto realmente é preto e as cores são muito mais vibrantes, entendeu? Fora isso, tem também a questão da frequência da tela dele, que é de 120 Hz, esse é o melhor tipo de tela para jogar. De forma geral, eu gostei bastante da tela dele, eu não tenho nada a reclamar, ela tem uma boa qualidade de imagem para assistir vídeo, para usar no dia a dia, e é uma boa tela para jogos. Enfim, agora aproveitando que eu toquei no assunto da minha experiência de uso, assim, eu também testei o Oppo Reno 14F no dia a dia e de forma geral ele se saiu muito bem. O desbloqueio de impressão digital dele e o desbloqueio facial que ele tem são bem rápidos, não tem nenhum tipo de delay, e inclusive ele tem várias funções de inteligência artificial, igual eu falei antes, ele consegue
consegue, por exemplo, traduzir ligações em tempo real, ele grava a chamada e resume ela e todo aquele tipo de função de inteligência artificial que geralmente vem em celulares hoje em dia mais caros, de 5 mil reais pra lá, e no caso desse aqui, ele já tem todas essas funções dos iPhones mais caros e dos Samsungs mais caros também. Agora, na questão do sistema operacional, cara, o sistema operacional que a Oppo coloca nos aparelhos dela é o ColorOS, e ele é bem fácil de usar também. O Reno 14F tem a última versão dele, que é o ColorOS 15, baseado no Android 15, mas já tem uma atualização beta para o Android 16, então o celular vai ficar atualizado. Inclusive, de acordo com a própria Oppo, além do Reno 14F ter 2 anos de garantia, ele vai receber 5 grandes atualizações de sistema. Ou seja, o celular ainda vai receber várias e várias versões do Android à medida que elas forem sendo lançadas. Enfim, fora tudo isso que eu falei, o Reno 14F também tem uma bateria de 6.000 mAh, o que é muito bom e é diferenciado, já que o padrão do mercado é 5.000 mAh, então a bateria dele é bem acima da média, dura um tempo bem maior. E uma coisa que eu pessoalmente gostei bastante, que pra mim faz toda a diferença, é a velocidade de carregamento, cara. Não tem nada pior do que a gente perder tempo com um celular que demora um tempão pra recarregar a bateria, né? E aqui no caso dele, isso não acontece. A bateria dele tem um carregamento rápido de 45 watts, que em pouco tempo já tá completamente carregada, mesmo sendo uma bateria um pouco maior de 6.000 mAh. A minha conclusão final sobre o Reno 14F é que ele é um celular bonito, barato, bom pra jogar, rápido, bom pra tirar foto, bom pra gravar vídeo, tem bateria boa também, e levando em consideração tudo que ele oferece, o preço tá muito bom. Se você tiver qualquer dúvida, pode comentar, porque eu vou te ajudar. E é isso aí, um forte abraço e até a próxima!